Boa noite, galera. O canal Smart, a partir de hoje, ele vai proporcionar para vocês uma série de cursos com os principais temas do ensino médio. E o nosso primeiro curso ele diz respeito à trigonometria no círculo, né? Nessa aula 1, de um total de 10 aulas que nós vamos ter, ela vai falar especificamente de dois conceitos que são extremamente importantes para nós entendermos a trigonometria no círculo. O primeiro é o que é um arco de circunferência. E o segundo é que medidas nós podemos utilizar para trabalhar com arco de circunferência. Bem, aqui na tela nós observamos uma circunferência de centro O. E sobre essa circunferência nós temos dois pontos. Primeiro aqui em cima um ponto A e aqui abaixo um ponto B. Então a distância entre esses pontos A e B sobre a circunferência é o que nós chamamos de arco de circunferência. É importante aqui destacar dois conceitos que são muito trabalhados dentro da trigonometria no círculo e que às vezes se confundem, que são o que é a medida de um arco de circunferência e o que é o comprimento de um arco de circunferência. Quando nós falamos em medida de um arco de circunferência, nós estamos falando especificamente sobre esse ângulo alfa aqui. Então, a medida é o valor que esse ângulo alfa tem. Já o comprimento é a distância entre esses pontos A e B que estão sobre a circunferência. Sabido disso, hoje nós vamos intensificar os nossos estudos em cima do que é uma medida de circunferência. Ou melhor, do que é a medida de um arco de circunferência. Do mesmo jeito que a gente, para medir, por exemplo, uma parede, precisa determinar se isso vai ser medido em metros, em decímetros ou em centímetros, qual é a unidade mais adequada. Isso ocorre também com o estudo dos ângulos. Quando eu vou trabalhar com a medida de um ângulo, eu preciso saber que medidas eu posso usar para medir esse ângulo. E no nosso caso, quando a gente trabalha com trigonometria no círculo, existem duas unidades que são utilizadas para medir arcos de circunferência, que são o grau e o radiano. O que é o grau? Se eu pegar essa circunferência aqui e dividir em 360 partes, cada parte dessa corresponde a um grau. Então, o grau é uma das 360 partes em que eu posso dividir uma circunferência. Já o radiano é um arco unitário cujo comprimento é igual ao raio da circunferência no qual ele está contido. Ou seja, se eu pegar essa circunferência aqui, esse segmento que vai de O até A é o raio. Se esse comprimento aqui de A até B, esse segmento aqui, tiver o mesmo tamanho do raio, eu digo que isso aqui vale um radiano. Então, o que é um radiano? É um arco que tem o comprimento do raio de uma circunferência. Esse tamanho aqui do raio é igual ao comprimento que eu tenho aqui. Então, isso a gente chama de radiano. O grau ele possui dois submúltiplos, que são o minuto e o segundo. E vale as seguintes relações. 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. Só que é extremamente importante que nós tenhamos relações entre o grau e o radiano. Essa relação ou essas relações é o que nos ajuda a fazer as conversões entre essas unidades. Então, para a gente começar a entender como é essa conversão, nós vamos estabelecer o seguinte, que cada 180 graus equivale a 1 π radiano. Essa é uma relação fundamental para que a gente possa fazer as conversões entre graus e radianos. Aqui abaixo, nós temos dois exemplos de como fazer essas conversões. Primeiro pede que a gente converta na letra A 120 graus em radianos. E na letra B, que a gente faça a conversão de 5 π sobre 4 radianos para graus. Bem, nós vimos que a relação fundamental diz o seguinte, que cada 180 graus equivalem a 1 π radiano. Então, o que é que eu quero saber? Se eu tenho 120 graus, quantos π radianos eu vou ter? Como eu não sei, a gente vai dizer que essa quantidade aqui é uma quantidade x de radianos. O que nós temos aqui é uma regra de 3 diretamente proporcional. Que para a gente achar o valor desse x, o que nós temos que fazer é montar uma proporção direta aqui, que vai ser feito da seguinte forma. Eu tenho 180 graus que está para 120 graus, da mesma forma que 1 π radiano está para
x. Aqui eu vou aplicar a propriedade fundamental das proporções, que diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, é o que a gente chama de multiplicar em x. É sempre interessante que nós efetuarmos a multiplicação primeiro dessa diagonal que tem o x. Então, o que é que eu vou ter aqui? 180 vezes x vai me dar 180x, e 120 vezes π vai me dar 120 π. Como eu quero encontrar a quantidade x de radianos, eu vou pegar esse 180 e passar para lá. Então, o que é que eu vou ter? X igual a 120 π dividido por 180. Posso aqui cortar 0 com 0, e aí eu vou ter 12π sobre 18, que eu posso simplificar dividindo ambos por 6. E aí eu vou ficar com a seguinte quantidade de radianos. 12 dividido por 6 vai dar 2, então eu vou ter 2π. E 18 dividido por 6 vai dar 3. Ou seja, 120 graus é a mesma coisa que 2π sobre 3 radianos. Da mesma forma que eu posso pegar uma unidade que está em graus e converter para radianos, eu posso pegar a unidade que está em radianos e converter para graus. Para que isso ocorra, eu tenho que fazer o seguinte: substituir esse π por 180 graus, já que a gente disse que a relação é que cada 180 graus corresponde a um π. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, 5 vezes 180 dividido por 4. 5 vezes 180 vai dar 900. Dividido por 4, eu vou ter 225 graus. Ou seja, 5π sobre 4 radianos é a mesma coisa que 225 graus. Bem, galera, essa foi a nossa primeira aula do nosso curso de trigonometria no círculo. Um abraço aí para Luaninha do segundo ano MSI, Elísia e Clécia, o trio inseparável. E até a nossa próxima aula. Valeu!